Mandaram esse aqui, né? Sul-americanos ídolos em times médios da Europa. Cracassos sul-americanos que foram pra Europa e brilharam em grandes clubes. Mas também existem histórias que passam um pouco fora do nosso radar, desses craques que foram pra clubes medianos, clubes com menos mídia, menores aí no cenário europeu. E hoje a gente vai falar então de 8 sul-americanos que jogaram muito em times um pouco mais modestos na Europa. Começamos pelo brasileiro Antônio Augusto. Tá ali, ó, na minha parede. Dá pra ver? Dá pra ver? Aqui, ó. Cadê? Aqui. Aqui. Pronto. Amo de paixão. Augusto Ribeiro Reis Júnior, que você conhece como o Reizinho, o Juninho pernambucano. Amado no Brasil pela torcida principalmente do Vasco aí, né? Ele é um camarada que nos anos 2000 acabou indo pra França e se tornou o maior jogador da história do Lyon. Se hoje a gente vê outros meias brasileiros pintando... Foda também. Eu acho muito foda essa identificação do Lyon com o Vasco, mano. Acho muito maneiro, cara. Por lá, né? Como foi o caso aí do Bruno Guimarães, do Paquetá, do Thiago Mendes. É porque no passado outro meia brasileiro passou lá e fez sucesso. O Lyon apostou no Juninho pernambucano e foi uma aposta daquelas que, cara, tu ganhou na loteria mesmo, né? Porque a história do Lyon dá pra ser dividida em dois... A passagem do Juninho pernambucano com o Lyon é inacreditável. Quando tu para pra ver, é inacreditável. Dois períodos, antes de Juninho e depois de Juninho. O Juninho assinou com o Lyon lá em 2000, né? Mas a história de como que ele foi pra lá foi interessante, porque se liga. O brasileiro Marcelo Dijon, né, que foi ex-jogador aí e era olheiro do Lyon, disse que acabou indicando o Juninho pro clube pelo que ele vinha fazendo no Vasco da Gama, né, onde ele se tornou um grande ídolo. O Marcelo então mandou uma fita na época, né, cara, com momentos aí, com lances do Juninho, e os dirigentes do Lyon ficaram encantados, principalmente com a batida dele na bola, né, com os gols de falta e especialmente aquele magnífico que ele fez contra o River Plate na Libertadores. Tá bom, botou a liberta no nosso esporte, pô. Tá bom, tá valendo. Só que o Barcelona, por indicação do Rivaldo, também tava atrás do Juninho. E o Barcelona já era um clube mais rico. Mano, pior que tem vagabundo hoje, perfil grande, que posta que o Juninho era bagre, pô, que só batia falta. Caralho, né? Moleque, o revisionismo que vagabundo faz em cima do futebol é um bagulho assustador. O Lyon, obviamente, poderia oferecer um salário bem maior, mas não deu outra, cara. O Juninho tinha palavrado já a sua transferência por Lyon e não voltou atrás. O Barça bem que tentou manter o chapéu, mas o Juninho manteve a sua palavra e foi jogar então na França. Ele era um cara diferenciado dentro de campo, mas também um cara diferenciado no caráter, né? E a gente pode dizer que no fim das contas foi uma decisão muito acertada, porque o que ele fez no Lyon, né, de se transformar no maior jogador da história do clube e mudar tudo a história do clube pra sempre, ele provavelmente nunca teria conseguido fazer no Barcelona. Pra vocês terem uma ideia, o Lyon, quando ele chegou, não era nada, tá? Era um time de meio de tabela, não tinha muita relevância no país e tinha conquistado o campeonato francês, sabe quantas vezes? 0! Exatamente. Nunca tinha... Moleque, isso é inacreditável, mano. A gente brinca aí que o Ronaldinho salvou o Barcelona. Cara, o que o Juninho pernambucano fez com o Lyon é inacreditável, moleque. Os caras não tinham nada. Nada. 2000, gente. Não é em 1960, não. Em 2000. Os caras não tinham nada, mano. Não é que é muita loucura. Aí o Juninho chegou e virou a principal peça de um time que ganhou quantos campeonatos franceses, amigos? 2, 3, 7. 7 seguidos, velho. É um número absurdo que até hoje ninguém conseguiu repetir. Nem esse Paris Saint-Germain bilionário aí com grana infinita, com craques mundiais, chegou perto ainda de bater 7 títulos seguidos. Não, o cara chegou no time, o título não tinha nem... O cara chegou no time, o time não tinha nenhum título da Liga do país. Nada. Igual 7 seguido, pô. Reizinho se tornou então um dos melhores meias do futebol europeu e acabou virando lá no Lyon o camarada que mais tem gols de falta oficiais na carreira, são 77, né? A batida dele na bola era um negócio muito diferenciado. Cara, pra ele não tinha distância, beleza? Se era perto, ele batia colocado com a força. Eu nunca me esqueço, no primeiro jogo dele, na sua primeira volta pro Vasco, que teve mais de uma, foi um Vasco Corinthians, no Pacaembu, antigo Pacaembu. E, pô, o pequeno Renato, né? Ali foi 2011. O pequeno Renato foi logo pós-título da Copa do Brasil. Ele tava vislumbrado, né? Eu tinha 10 anos de idade e eu vi os vídeos no YouTube e eu falei assim, cara, foda. Qualquer falta pra gente é gol. E aí, pô, tava vendo o jogo com meu avô, que é tricolor, né? Na sala da minha antiga casa. E aí foi uma falta pro Vasco no meio campo. Eu falei, vô, olha só, vô, vai ser gol do Vasco. Aí meu avô deu uma risada e falou assim, calma, Neto, não é assim também, cara. Ele é muito bom cobrando falta, você não tá errado. Mas não é assim. É uma falta do meio campo. Moleque, ele bate a falta do meio campo. Caixa. Meu Deus do céu. Pô, uma das primeiras memórias fodas que eu tenho de futebol assim foi o Juninho pernambucano, moleque. Fique. Porra, vocês estão de sacanagem, cara. Tem no YouTube, cara. Loucura, pô. Acho que foi 2-1 Corinthians ou 3-1. Como que fique, cara? 35 metros de distância. De chutadores
dos últimos 10, 15 anos do futebol brasileiro. 34 metros e 70 a distância da bola para a linha de gol. O Juninho está autorizado, partiu o Juninho, já bateu no canto. Gol! Meio campo sim? Ah, pelo amor de Deus, pô. Vocês acham que foi na linha do meio campo mesmo a falta que ele pegou e bateu pro gol? Óbvio que eu tô falando que era de muito longe. Vocês também, às vezes, fazem de pão, pô. Doideira. Fique que você disse que ia ser gol. Ué, cara, tu abria qualquer compilado de vídeo do Juninho Pernambucano, mostrava 300 gols de falta. Eu tinha 10 anos de idade. Eu não tinha discernimento pra entender que, ó, isso aqui é o vídeo do gol, mas tem falta que ele bateu pra fora. Na minha cabeça, toda falta que ele batia era gol. Se tem falta, tem gol. Porque eu via o vídeo no YouTube que toda falta era gol, tá ligado? E pra mim fazia total sentido, mano. Pegou a visão? Série de longe, ele sabe mandar pancada também. Botava efeito na bola, era reto, com curva. Qualquer goleiro, se visse o Juninho pra bater uma falta na frente, começava a tremer, mano, porque o cara era realmente brabíssimo. Aí ele ficou 8 anos no Lyon, beleza? Deixando o clube em 2009. Quando ele sai de lá, o Lyon nunca mais volta a vencer o campeonato francês. Olha isso, você cara. vê que tá clara essa ideia de que existe um Lyon antes e um depois de Juninho. Ele ainda acabou se tornando dirigente do Lyon, o que foi tema de outro vídeo aqui do canal. E por lá ele marcou 100 gols em 344 partidas, conquistando 14 títulos aí, né, cara? Uma passagem fantástica. E não é um meia atacante, não, tá? Um meia. Para pra ver legal, um meia central, assim. Claro, chegava bem no ataque, tá ligado? Mas, pô, um número muito absurdo, pô. Muito absurdo. 100 gols, pô. O jogador do Palmeiras, Marcos Assunção, que também era um monstro cobrando faltas, diz que tem 124 gols de falta na carreira, mas tentando verificar em várias fontes, é difícil encontrar qualquer coisa que confirme isso. Então, só pra deixar essa observação, porque eu falei que o Juninho é o maior artilheiro de gols de falta em jogos oficiais, beleza? Continuamos falando do Juninho, então, mas agora com uma mudança de estado, né? A gente vai falar do Osvaldo Giroudo Júnior. Tá aí o homem, conhece pô. como Juninho Paulista, né? O Vasco também. campista que foi Aí. revelado no Ituano e no Brasil passou por grandes clubes aí como Vasco e Flamengo, né? São Paulo e Palmeiras. Tava na seleção brasileira no ano do Penta, em 2002. E no futebol europeu também passou por grandes clubes como o Celtic da Escócia e o Atlético de Madrid da Espanha. Mas ele tá Vai jogar algo hoje? passagens dele num clube bem mais modesto e desconhecido, que é o Middlesbrough da Inglaterra. Em outubro de 95, depois de grandes temporadas pelo São Paulo, ele acaba sendo contratado pelo Boro aí, que aí naquela época era um time que vivia a famosa gangorra, manja? Cai divisão num ano, sobe no outro, cai num ano, sobe no outro. Era tipo o que o Norwich é hoje, né, no campeonato inglês. E logo na primeira temporada dele lá, em 95-96, ele ajuda o Middlesbrough a se manter na primeira divisão, né? Fantástico feito, que outro time que era ioiô naquela época não conseguiu, tá? Sabe qual era um time que naqueles anos 90 ficava caindo e subindo toda hora? O Manchester City, exatamente. Mas a temporada seguinte seria ainda melhor pro Juninho, porque ele comanda o time para duas finais, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga, que só chegar nessas duas finais ao mesmo tempo, inclusive, já eram feitos muito incríveis pro porte do clube, né? Só que o que poderia ser uma temporada mágica acabou ficando com um gosto bem amargo, porque eles perdem as duas finais, né, pra Chelsea e Leicester, e também acabam rebaixados na Premier League naquele ano de 97. Só que tem um detalhe, né? Você fala, pô, o cara foi rebaixado, que merda. Mano, ele foi eleito o melhor jogador do campeonato inglês. O cara jogou tanta bola, amigo, mas tanta bola, que o time dele foi vice-lanterna, rebaixado, e o Juninho Paulista foi o melhor jogador da liga inglesa. Não é o melhor jogador do Middlesbrough, tá? É o melhor jogador do campeonato inteiro, amigo. O maluco é brabo. Só aí você já imagina o que ele era capaz de fazer dentro Pô, de campo. se não fosse ele, o time ia ter sido rebaixado na 8ª rodada, pô. Típico craque brasileiro que tem velocidade, tem agilidade e sabe tanto criar jogadas, né, fazer passes e tal, como chegar na área pra finalizar, concretizar os gols dele. Ele jogava claramente num time que estava abaixo do seu nível, né? Só que vocês estão ligados que quando o time é rebaixado, ele tem que apertar os cintos, né, fazer uma reestruturação financeira, vender jogadores, e foi aí que o Juninho acabou saindo pro Atlético de Madrid. Mas a história dele não para por aí, porque em 99 ele acaba voltando pro Middlesbrough por empréstimo por uma temporada, e em 2002 volta mais uma vez de forma definitiva ao clube, né? Foi a última passagem quando ele teve a oportunidade de fato se tornar uma lenda do futebol inglês. E aí assim, na liga era complicado para um time da força do Middlesbrough fazer grandes coisas, só que com o futebol do Juninho ali, nos trinks, cara, nas copas, que é mata-mata, tem mais espaço para zebras, né? O Middlesbrough conseguiu ir bem mais uma vez. Então na Copa da Liga Inglesa de 2003-2004, né, eles conseguem eliminar Arsenal e Tottenham para chegar na final mais uma vez, e dessa vez saindo com o troféu. Caralho, muito foda. Tá doido, mano. Que isso, cara? Sendo o Bolton na final por 2-1, um dos maiores feitos da história do Middlesbrough.
Juninho marcou 34 gols em 140 jogos pelo Boro, conquistando esse título aí, né, além de bater na trave em outras oportunidades e se tornando uma lenda na história do clube. Hora de ir pro futebol italiano falar de uma lenda sul-americana que conseguiu se consagrar mesmo vestindo camisas diferentes por lá, né, que foi o Gabriel Batistuta. Cria da base do Newell's Old Boys, ele acabou tendo passagens curtas pelo River Plate e pelo Boca Juniors antes de fazer um caminho que acaba sendo bastante comum para alguns jogadores argentinos, que é ir jogar na Itália, né? Foi na temporada 91-92 quando a Fiorentina foi buscar o jovem Batistuta, que vinha se destacando muito naquele ano por ter jogado bem com a Argentina na Copa América. A Argentina foi campeã, né, em 91, com o Batistuta muito jovem sendo artilheiro do torneio, né? E no começo dele na Fiorentina as coisas não foram fáceis, porque logo na temporada 92-93 eles sofrem um duro rebaixamento para a segunda divisão, né? Mas na temporada seguinte, em 1993-94, né, chega o Claudio Ranieri para controlar a Fiorentina, assim, aquele mesmo, né? Ranierizão do Leicester. E aí eles conseguem ganhar o título da Série B e voltar pra Série A, com o Batistuta já começando a se destacar, metendo 16 gols naquela Série B. E aí na temporada seguinte é quando ele explode definitivamente. A Fiorentina não faz nada de incrível, fica em 10º lugar aí na tabela, mas o Batistuta mete 26 gols no Italianão, sendo o artilheiro daquela competição e batendo um recorde incrível que foi de marcar em 11 jogos consecutivos da Série A, coisa que já foi igualada, né, em tempos recentes, mas nunca superada. Na temporada seguinte ele consegue o primeiro grande título pela Fiorentina. Tá ligado que você apostar no anytime do cara 11 jogos e nos 11 da Green? Que isso, cara? Que é ganhando da Atalanta na final da Copa Itália por 3-0 no agregado, beleza? Tinha jogo de ida e tinha jogo de volta, e o Batistuta brocou em ambos. E ele seguiu anos a fio brocando gol atrás de gol na Fiorentina. Ele era um cara que nas finalizações era letal, mano. Então ele sabia finalizar, obviamente, como camisa 9 centroavante dentro da área, só empurrando bola, mas ele sabia chutar de longe, beleza? Ele dava cavadinha, driblava goleiro, metia uns voleios assim, cara, lindíssimos de ver, né? Era um maluco classudão na hora de finalizar pro gol. Se deixasse o cara chutar, a chance de dar ruim pro goleirão era gigante, né? Mas acontece que em algum momento ali... Pô, essa camisa da Fiorentina com o patrocínio da Nintendo é muito pica, mano. O cara começou a ficar muito... Tá doido, né? Fiorentina. Era hora de dar um passo à frente na carreira, foi quando ele saiu pra Roma. Deixou a Fiorentina no ano 2000, né? Depois de 9 anos pelo clube, fazendo mais de 300 partidas e mais de 200 gols, se transformando no maior artilheiro 200 gols, 300 partidas, que isso? Da história da Viola e conquistando 3 títulos aí em 9 temporadas. Só que é aquela coisa, na Fiorentina ele não tinha conseguido ser campeão do campeonato italiano. E aí em 2000, quando ele vai pra Roma, ele se junta ao cracaço Totti com o objetivo de ganhar, e foi exatamente o que aconteceu. Logo na primeira temporada ele mete 20 gols e a Roma acaba como campeã daquela edição. E a história dele na Roma foi bem menos curta e menos fantástica do que foi na Fiorentina, mas de uma certa maneira também foi incrível, porque foi onde ele conseguiu os maiores títulos da sua carreira, né? Ele fez 33 gols em 87 partidas pela Roma, em 2 temporadas e meia, conquistando 2 títulos. Mas é um jogador lendário da Fiorentina. Outro argentino que brilhou muito em solo europeu por um time mais mediano foi o Juan Román Riquelme, que já causa pesadelo em muitos torcedores brasileiros. Ixi, só de ouvir falar... Dá até uma arrepio. Ah, dá porra nenhuma. O Corinthians foi campeão da Libertadores em cima dos caras, pô. Você é louco. Nos tempos que ele jogava no Boca Juniors, deitando e rolando na Libertadores, né? Ele que é um dos grandes cracassos do futebol sul-americano e que depois de jogar muito bem pelo Boca Juniors, acabou sendo contratado pelo Barcelona em 2002. Só que o Riquelme não casou muito com o Barça, velho. Ele teve problemas lá, né? Tanto com a equipe técnica ali, quanto com os jogadores também. Diferenças culturais, vai saber, né? Acontece que depois de um ano apenas ele é emprestado pro Villarreal, já que não tinha mais clima pra jogar no Barça. No Villarreal, ao longo do tempo ali, ele foi se juntando a outros companheiros sul-americanos que talvez deixassem ele mais confortável no clube, não sei. Caras como o uruguaio Forlán, né, como o argentino Sorin, como os brasileiros Marcos Senna e Belletti, e o próprio técnico chileno Manuel Pellegrini, aquele mesmo que depois acabaria sendo campeão da Premier League com o City. Era o entorno perfeito pro Riquelme se adaptar e mostrar pro Barcelona... Pô, que time pica, mano. Eles estavam errados em deixar ele sair, né, cara? E ele acaba se tornando o maestro do Villarreal, numa equipe encantadora que acabou jogando muito bem durante anos consecutivos. Na temporada 2004-2005, eles acabam ficando em terceiro na La Liga, apenas atrás da dupla Barcelona e Real Madrid, né? E inclusive tendo o artilheiro da competição, que foi o Forlán com 24 gols. E com isso, o Villarreal acabou conseguindo ir pra Champions League pela primeira vez na história, na temporada 2005-2006, né? Quando o Riquelme poderia então desfilar nos palcos com os maiores holofotes do mundo hoje em dia, que é a competição principal de clubes na Europa,
né? Aí ele é comprado em definitivo pelo Submarino Amarelo e naquela temporada 2005-2006 eles estiveram ali talvez a um pênalti de fazer uma final completamente espanhola na Champions contra o Barcelona. Isso porque eles eliminaram o Rangers nas oitavas de final, eliminaram a Inter de Milão nas quartas e quando chegou nas semis pra jogar contra o Arsenal do Arsène Wenger, que tinha cracassos como Fábregas e o Henry, eles perderam o jogo de ida por 1-0. E o jogo de volta foi 0-0, só que nesse jogo de volta o Riquelme bateu um pênalti, né, que poderia levar o jogo pra prorrogação, só que ele acabou perdendo e infelizmente... Casca grossa, mano. Puta que pariu. Porque poderia ter levado o Vila Real pra uma final de Champions na primeira participação na história, mano. Imagina que fantástico. Mas apesar disso, nada paga os 3 anos maravilhosos que o Riquelme fez lá no Vila Real, né? Marcando 45 gols em 141 jogos pelo Submarino Amarelo. O próximo nome da lista é o Radamel Falcão Garcia, um colombiano que foi um dos melhores atacantes da última década aí, teve grandiosos momentos na sua carreira e que virou profissional na Colômbia, mas foi se destacar pro futebol mesmo na Argentina jogando pelo River Plate, né? E aí logo depois disso, o Porto, que tá sempre ligado nos craques sul-americanos, contratou o cara. A passagem dele pelo Porto é simplesmente fantástica, né? Meteu muito um gol foda, até cansar, muito fez foda. uma parceria de ataque com o Hulk, muito interessante naquela temporada em que eles ganham 3 Pô, a camisa do Porto é muito bonita, mano. títulos, né? E ele também teve uma passagem excepcional pelo Atlético de Madrid de Diego Simeone, que é aquele técnico que consegue pegar elencos às vezes mais modestos e fazer trabalhos incríveis, né? Mas ele veio parar aqui nesse vídeo por causa da participação dele com o Mônaco, né? Se liga o que acontece, velho. O Mônaco tava com grana por trás, né? Num projeto ambicioso de aumentar o clube aí. E aí eles acabaram pagando 43 milhões de euros pra levar o Falcão pra lá pro Principado. Na mesma janela de transferências, eles já tinham comprado o Rames Rodrigues, vindo do Porto, também pela bagatela de 45 milhões de euros. Os caras estavam com sangue nos olhos, né? Só que o Falcão chega lá, mano, e ele acaba rompendo os ligamentos do joelho no meio da temporada. Foi um grande baque pra ele, que acabou até mesmo tirando o Falcão da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Naquela temporada de 2013-14, ele acabou disputando apenas 19 partidas pelo Mônaco, né? E infelizmente essa lesão aí parece que teve um impacto na carreira dele, limitando um pouco aquele potencial estratosférico que a gente tinha visto na passagem dele pelo Porto e depois no Atlético de Madrid, né? Acontece que depois então dessa lesão, ele meio que vira uma sombra de si mesmo, cara. Nem de longe aquele Falcão que a gente lembrava dos momentos gloriosos. Lesão é muito cruel, mano. Essa lesão é muito cruel, mano. É meio bizarro, não dá muito certo. E aí logo depois o empréstimo pro Chelsea, que vai mais ou menos na mesma linha. Parecia que todo o investimento feito pelo Mônaco tava indo pro ralo, né? E ele acaba voltando pro clube em 2016, agora sob uma perspectiva diferente, não mais como, pô, um grande centroavante cracaço, mas um cara que em 2 anos e meio tinha tido uma lesão séria e não tinha mais conseguido jogar bem, então talvez tivesse menos pressão em cima do Falcão, né? O fato é que ele volta pra temporada 2016-2017 e o Mônaco tá sendo comandado pelo Leonardo Jardim, com grandes jogadores que vocês conhecem muito bem hoje em dia, como o Fabinho, o Bakayoko, o Bernardo Silva, o Lemar e o Kylian Mbappé, e no meio dessa mistura foi adicionado o Falcão. E aí mesmo estando bastante abaixo do seu auge, ainda assim o Falcão conseguiu comer a bola naquela temporada. Voltou a mostrar por que um dia foi considerado um dos melhores atacantes do mundo, né? E foi um dos líderes daquele time dentro de campo, inclusive vestindo a braçadeira de capitão. Ele meteu 30 gols na temporada, somando todas as competições, incluindo alguns golaços como aquele de cobertura contra o Manchester City na Champions League, né? Uma pintura. E dá pra considerar que foi uma história de redenção pro El Tigre, né? Porque os caras acabam indo pra semifinal da Champions, algo que não se esperava do Mônaco, mas eles conseguiram, foi fantástico. E também acabam como campeões do campeonato francês da Ligue 1. Foi o único título dele em 4 temporadas, onde ele marcou 83 gols em 140 partidas, certamente. O torcedor do Mônaco lembra com carinho aí do Falcão. Ah, detalhe, o cara chama Radamel Falcão Garcia, e esse nome vem de 2 origens, né? Primeiro do pai dele, que chamava Radamel Garcia, e o nome do meio Falcão veio sim de homenagem a um jogador brasileiro. Exatamente, o Falcão do futsal. Ah, brincadeira. Pô, sabia que era troll, já ia falar, tá de sacanagem. Trolei! O Paulo Roberto Falcão, o rei de Roma. Mas o curioso é que o nome dele foi escrito sem o tio, né? Então no Brasil a gente leu Falcao e fala que é Falcão, né? Mas assim, se levar o pé da letra, é Falcao. E aqui a gente não faz ponte à toa não, cara. Eu falei disso porque o próximo nome da lista, obviamente, que é o Paulo Roberto Falcão. Ele é um ídolo indiscutível no clube que o revelou, que é o Inter de Porto Alegre, considerado por alguns como o maior jogador da história do clube, e que depois de 8 anos por lá, rumou ao futebol europeu para jogar na Roma. Naquela época, era muito mais raro, tá? Tu ver jogadores brasileiros indo jogar na Europa, assim, não era como hoje que o cara tem 16 anos, os times europeus já estão vindo buscar, não, né? Muitos craques daquela geração ficavam bastante tempo no Brasil. Foi o caso do Zico, do Sócrates e do Dinamite, por exemplo.
Em 1980, amigo, Descansa em não tinha paz. internet, tá? Não tinha smartphone. Não tinha portais de notícias. Então, o que acontecia no Brasil, chegava muito pouca coisa na Itália. Então, o cara poderia ser um cracaço no Brasil como ele era, mas pouco se sabia do Falcão na Itália. Então, ele chegou lá como um ilustre desconhecido. As pessoas não sabiam muito o que esperar dele. Mal sabiam eles que estavam contratando um dos grandes jogadores da história do futebol. Nos anos 80, a liga italiana era bem diferente do que é hoje. Era considerada a principal liga. E por lá, naquela época, passaram cracassos históricos como, por exemplo, o Maradona, né, o Platini, o Rummenigge, todo mundo jogando no campeonato italiano. Talvez se esses caras estivessem jogando hoje, eles estariam na Premier League, né? Mas vocês entenderam, na época a Itália era ainda mais forte. E na Roma, então, o Falcão acabou jogando muito, né, velho? Atuando como meio-campista, um volante genial ali, com muita classe, né, muita técnica, muita categoria pra jogar bola, e que na sua primeira temporada no clube já conseguiu o primeiro título, que foi a Copa da Itália com a Roma. Mas o Falcão queria alcançar voos maiores. Na temporada 82-83, tendo o Falcão já como principal cérebro da equipe ali no meio-campo, a Roma volta a vencer o campeonato italiano depois de 41 anos, amigo. O Falcão não tinha nem nascido quando a Roma ganhou pela primeira vez, beleza? E essa história poderia ter ficado ainda melhor, porque na temporada seguinte eles chegam na final da Champions League. Caralho, Mr. Bean? Cara, vídeo mó sério também. Imagina, o cara chega lá e nos primeiros anos, né, da sua passagem pela Roma, ele atira o time de uma fila de 41 anos do campeonato italiano e bota o time na final do principal campeonato de times, né, na Europa. Eles acabaram perdendo aquela final pra um Liverpool histórico, mas isso não muda o status do Paulo Roberto Falcão lá em Roma. Ele que chegou a ganhar um busto na sede do clube e que era carinhosamente chamado aí de oitavo rei de Roma, né, uma alcunha que fica até hoje. No seu auge na década de 80, chegou a ser o jogador mais bem pago do futebol italiano, e naquele ano de Copa do Mundo, em 1982, ele chegou a falar que as pessoas, outros jogadores, conversavam com ele que talvez ele fosse o melhor jogador do mundo. Mas a principal premiação naqueles tempos era a bola de ouro, que então era só para europeus, né, naquela época. Ele fez mais de 150 jogos pela Roma, conquistando 3 títulos em 5 anos por lá. Chegou o momento de falar de um dos grandes craques da história do futebol brasileiro aí, que é o Alexandro de Souza, né, o famoso cracaço! Muito bom jogador, tá Alex, maluco. ele que conseguiu algo que às vezes é raro no futebol brasileiro, que é ser ídolo de múltiplas torcidas. Ele foi revelado pelo Curitiba e depois foi ter um desempenho memorável, ser muito vitorioso no Palmeiras e no Cruzeiro. Ele era simplesmente o cracaço daquele Cruzeiro de 2003, que ganhou a tríplice Um coroa dos maiores times da história do Brasil, né? nacional, né, o Mineiro, o Brasileirão e a Copa do Brasil. Um jogador muito acima da média no futebol brasileiro, que acaba indo pra Europa por uma passagem muito curta no Parma, né, mas o que importa mesmo é a chegada dele no Fenerbahçe da Turquia. Pra temporada 2004-2005, ele acaba indo pra lá, o que poderia parecer um passo menor do que ele poderia dar, né, porque ele jogava uma bola absurda, mas acabou que ele construiu uma idolatria sem igual por lá. E logo na sua primeira temporada pelo Fenerbahçe, o cara já começa a desfilar em campo, né. O Alex pode ser considerado aí como um camisa 10 clássico, né, aquele cara que tem a qualidade de passe absurda, que sabe criar jogadas, tem visão de jogo, mas que na hora de finalizar o cara não tira a perna não, o cara manda sapatada, o cara entra na área, faz os gols dele. Era um meio atacante que todo técnico gostaria de ter. Em 2004, 2005, jogando muito, ele consegue a primeira das 3 Super Leagues que ele ganhou, né, que é o campeonato turco aí, metendo aí, pra quem gosta de números, né, a gente também gosta, na primeira temporada dele, 28 gols Tá e 19 maluco, assistências. Olha Primeiro isso, ano cara. jogando lá, mano. E cara, jogar na Turquia é uma mudança cultural interessante ali. 2 anos depois, ele consegue o segundo título do campeonato turco, dessa vez sendo artilheiro com 19 gols. E ainda, mano, se torna capitão, né? O famoso camisa 10 e faixa. Na temporada 2007-2008, o Fenerbahçe chega nas quartas de final da Champions League e acaba caindo pro Chelsea, com o Alex sendo o principal assistente da competição com 6 passes para gol, naquela que foi a melhor participação do Fener na história da Champions. Em 2010-2011 ele acaba conquistando então o seu terceiro campeonato turco, sendo artilheiro mais uma vez, dessa vez com 28 gols. Mano, o cara era um meio atacante, tá? Os números dele parece que ele era tipo camisa 9, né? Não, ele jogava mais pra trás, beleza? Ele acabou saindo do Fenerbahçe então em 2012, ano em que o clube inaugurou uma estátua pra ele na frente do estádio. Ele é muito lendário, mano. Ele é muito lendário, mano. Os torcedores estavam lá fazendo festa, ele chorou, muito emocionado, né? E pra vocês terem noção da idolatria, em 2010 tinha um torcedor do Fener que tinha perdido os 2 pés, né? E aí ele usou o molde dos pés do Alex pra fazer a prótese dele. E até hoje ele anda por aí com a réplica, digamos assim, dos pés do ídolo, né? Isso é fantástico, cara. E se você for lá no Twitter, primeiro dá uma passadinha lá no nosso @Eurofute pra dar uma força, né? Segue a gente lá. E depois cola no perfil do Alex e clica em qualquer tweet que ele fizer, mano. Qualquer tweet que ele fizer vai ter comentários
em turco, beleza? Porque não importa o que ele fale, os torcedores amam ele. Mano, mas vou te falar, as torcidas turcas são, junto com as do Brasil, as mais engajadas do planeta em internet, tá ligado? Torcida brasileira e torcida turca, as mais engajadas do planeta na internet. Bagulho muito bizarro, mano. Sempre vem nas redes sociais do cara falar alguma coisa. Assim como alguns outros nomes nessa lista, os números do Alex no Fenerbahçe são bastante inconsistentes. Fontes diferentes dizem números diferentes, então é difícil saber exatamente o que é o correto, assim, mais preciso. Mas são pra mais de 300 partidas e pra mais de 160 gols pelo Fener, beleza? Conquistando aí 6 títulos em 8 temporadas. E o último nome da lista é um cara que se tornou um deus, não só de um clube, mas de uma cidade inteira, o gênio Diego Armando Maradona. A história dele, Pibe de Ouro, começa no Barcelona, né? Mas assim como o Riquelme, ele também teve problemas de adaptação, não conseguiu render por lá, tretas e confusões lá no futebol espanhol, até que em 84, então, ele ruma para um novo desafio, foi pro Napoli, trazendo esperanças para a cidade, né? Que de repente poderia montar um time ali, um esquadrão que pudesse competir com as principais potências da época. E nos primeiros anos dele por lá, o Napoli não conseguiu ir tão bem, mas tudo isso mudaria, mano. E o que talvez foi a virada de chave foi a Copa do Mundo de 1986, em que a Argentina vence com o Maradona sendo o melhor jogador, destruindo a Inglaterra nas quartas de final, fazendo uma Copa do Mundo absurda, histórica, que todo mundo lembra. E aí quando ele volta pro Napoli, depois dessa Copa do Mundo, ele está no modo imparável. Nessa primeira temporada após Copa do Mundo, 86, 87, ele ganha não só o campeonato italiano com o Napoli, o primeiro título da história do clube, como também a Copa da Itália, fazendo o doblete nacional. Aí ao fim da temporada, o Napoli traz um cara que seria um grande parceiro de ataque pro Maradona, que era o brasileiro Careca. Esses dois juntos aí aprontaram altas confusões, né, e conseguiram fazer o Napoli subir de patamar e brigar com os gigantes ali do campeonato italiano, que eram Milan e Inter, né? O Napoli consegue então ficar 2 vezes como vice-campeão nas temporadas seguintes, inclusive tendo o Maradona como artilheiro e o Careca como vice-artilheiro, né? Os dois do Napoli. Na temporada 88-89, eles estão jogando a Copa da UEFA, né, atual Liga Europa, e conseguem eliminar aí tanto o Juventus quanto o Bayern de Munique para chegar na final e vencer o Stuttgart, trazendo pro Napoli então o campeonato continental. Vai lá. Na temporada seguinte, competindo diretamente com o Milan dos holandeses, né, que marcou história na Champions League, Maradona seguiu mostrando por que era o melhor jogador do mundo e acabou metendo 16 gols no campeonato italiano, apenas 3 a menos do que o artilheiro Van Basten, 2 meses levando juntos o Napoli à conquista de mais um Scudetto. Os anos de gols memoráveis, atuações fantásticas e troféus deram ao Maradona o status de Deus lá em Nápoles. Mesmo com todos os seus problemas extra-campo, com as confusões, isso nunca foi abalado, beleza? Em 91, o Maradona recebe uma suspensão pesada aí por uso de cocaína, então acabou passando seu último ano como jogador do Napoli sem poder atuar. Quando ele volta da suspensão é pra jogar pelo Sevilha, mas de qualquer maneira o Maradona é indiscutivelmente o maior e melhor jogador da história do Napoli e um dos grandes do futebol italiano. Pra você ter uma ideia, né? Ele tá ligado? O Insigne, mano, o cara que jogou no Napoli aí por muito tempo, né, seleção italiana e tudo, o cara tatuou o Maradona na coxa, velho. Além disso, você já percebeu que o Napoli joga sempre sem camisa 10 em campo? Não é porque os caras não têm meia de qualidade lá, né? É porque eles aposentaram a camisa del Pibe de Ouro. E não para por aí, porque nós infelizmente perdemos o Maradona no ano de 2020, né? Ele faleceu. E aí o Napoli acabou trocando o nome do estádio, que era São Paulo, para Estádio Diego Armando Maradona. Jogador argentino que se tornou amado e idolatrado por toda uma cidade. E lembra aqueles 2 títulos italianos que ele ganhou? Então, até hoje são os únicos 2 títulos italianos da história do Napoli. Foram 115 gols em 257 partidas pelo Napoli, conquistando 5 títulos em 7 temporadas pelo clube. Cara, eu gostei bastante desse vídeo porque ele sai um pouco daquele bagulho de falar só dos grandes títulos ou dos maiores esquadrões, dos melhores times da história, e entrar um pouco mais no lado B do futebol europeu, apesar de estarmos falando de lendas aí, né, como Maradona, como o Alex, como o Falcão, são caras que ficaram marcados em times que hoje em dia a gente considera já na prateleira do meio, nível abaixo do futebol europeu e não entre as grandes potências, beleza? Se você... mais um vídeo foda, mano. Esse canal aí, com certeza vai ser um dos canais que a gente mais vai assistir aqui na live, porque, mano, é muito vídeo bom, mano. Caralho, aproveitamento muito alto, leque.